pessoal. Boa noite, William, que já comentou aí no chat, Anderson, Evandro. Quem já estiver por aí, manda um alô para nós. Nossa coordenadora Crislane já passou por aqui também, né? Nos desejando aí uma boa aula. Bom, pessoal, chegamos na metade do nosso módulo, né? 50% aí praticamente concluído, pelo menos aqui das nossas aulas ao vivo. Hoje, na aula 5, nós vamos falar de análise e tratamento de dados, mas já reforçando que a partir da semana que vem a gente começa a utilizar o Arena aqui nas nossas aulas ao vivo. Então, se você ainda não baixou o Arena, né, ainda não baixou aí o software, lá no livro de vocês, na página 157, tem um QR Code para acessar o software para baixar, né? No estúdio também tem um recadinho lá no mural para vocês sobre como baixar o software, e a professora Miriam já enviou aqui no chat. Então, dei uma conferida ali, algumas informações sobre como fazer esse download, tá? Então, quanto antes vocês baixarem, melhor. Se tiver qualquer probleminha ali na instalação, dá tempo vocês, né, tentarem resolver, dá tempo vocês baixarem, daí há tempo de fazer o mapa. Então, não deixem ali para as últimas semanas, ainda mais que a partir da semana que vem a gente começa a usar ele aqui nas nossas aulas ao vivo, ok? Então, é importante, né, para vocês irem tentando já, conforme for passando as aulas, irem usando, até para fazer algumas atividades, fazer um mapa, e aí dúvidas que vierem surgindo sobre o software, né? Se vocês já estiverem usando, vocês já conseguem trazer para as aulas ao vivo, pelo Fale com o Mediador. Então, quanto antes, melhor para quem ainda não baixou o software, tá bom? Então, esse recadinho aí para essa semana, vocês já irem atrás do link e fazer esse download, essa instalação. Bom, vamos lá, até a gente chegar aqui, né? Na semana 5, o que nós vimos? Vamos só por uma ordem cronológica do que a gente viu até essa metade de módulo, né? Lá na primeira semana, não sei se vocês lembram, a gente falou um pouco de uma introdução sobre a simulação, sobre como são as formações de filas, né? Quais são as situações em que há formação de filas, tipos de filas. Vocês conheceram os parâmetros de filas, tamanho de fila, tempo de espera na fila, tempo de espera no sistema, ocupação do posto de atendimento, conhecemos Lambda, conhecemos Mi, né? Depois nós vimos sobre as disciplinas de filas, então como que as entidades ali, os clientes, as peças, elas são selecionadas para um atendimento, né? A gente viu FIFO, randômico, LIFO, então a gente viu lá várias disciplinas de filas, as mais comuns. Falamos sobre a nomenclatura de Kendall. Então, nomenclatura de Kendall, uma das formas que a gente tem para representar modelos de filas, né? Que tem aquelas 5 letrinhas que daí a gente monta a nomenclatura ali de acordo com o modelo de fila. Vocês aprenderam também ali as equações, né, para modelos de filas básicos e modelos de filas com comportamento não exponencial. Então, vocês aprenderam a calcular os parâmetros de filas para ambos os modelos de filas. E na semana passada, um pouco mais recente, né? Quem viu a aula aí vai estar um pouquinho mais fresco. Nós vimos casos onde há formação de filas quando nós temos uma série de atendimentos, aquela produção em série, uma série de máquinas sequenciais, uma série de atendimentos, né? Que é um sequencial do outro. E a gente viu o caso em que há permissão para formar fila entre esses atendimentos, que é as filas série de filas sem bloqueio. E a gente viu o caso em que é proibido, não é permitida a formação de filas entre os processos, que seria daí uma série de filas com bloqueio, né? E aí eu não sei se vocês já perceberam que em todos os exercícios que eu trouxe para vocês, né, que a gente fez até aqui nas aulas anteriores, até nas atividades aí que vocês estão fazendo, atividade 1, né, que já foi feita, não sei se vocês repararam ali, né, mas todos eles, no enunciado, era fornecida ali para vocês taxa média de chegada e taxa média de atendimento, que era o quê? Relacionado lá ao Lambda e ao Mi, né? Então, sempre que a gente começa um exercício, primeira coisa, identificar Lambda e Mi, né? Taxa de atendimento, taxa de chegada e taxa de atendimento. Então, sempre isso vem no exercício para vocês. Mas pensando agora na realidade, vocês estão ali no ambiente de trabalho de vocês precisam calcular os parâmetros de fila de um dado sistema ali. Como que vocês vão encontrar Lambda e Mi? Ele não vai estar lá para vocês, né? Então, como que a gente faz para achar a expressão que melhor vai ajustar aqueles dados de chegada, aqueles dados de atendimento do nosso processo? Porque, na realidade, a gente sabe que é diferente. Não vem tudo mastigadinho, não vem tudo na mão, né? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a ver ali um pouquinho sobre como coletar os dados para chegar no Lambda e o Mi. Depois que a gente tem os dados,
como encontrar a melhor equação para representar esse conjunto de dados. Então, a gente começa a ver isso hoje e continua a ver sobre isso, a encontrar essas expressões na semana que vem. Então, semana 5 e semana 6 vai ser voltado aí a como a gente encontrar o valor de lambda e mi, a como nós encontrarmos aí as expressões, né, que melhor representam os nossos dados de chegada e atendimento, que até então estavam vindo no enunciado, né? Mas na realidade a gente sabe que não é assim. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de análise e tratamento de dados. Então a gente vai começar a entender como chegar naquele lambda e mi que normalmente vem nos enunciados, né? Então a gente vai ver como coletar ali dados brutos, né, no ambiente produtivo, ali seja numa prestação de um serviço. Depois que eu coleto esses dados, o que eu faço com eles? Como que eu faço para trabalhar com esses dados, né? Como que eu encontro informações estatísticas sobre esses dados? Como que a gente encontra as expressões de probabilidade, as distribuições de probabilidade que melhor vai representar esses dados, para ver se é uma exponencial, que a gente vem falando aqui, né? Modelos de filas básicos, tem lá a taxa de chegada e atendimento seguindo a distribuição exponencial. Então, como que eu vejo se esses dados que eu coletei do meu sistema seguem uma distribuição exponencial, uma normal, uma triangular, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. E daí, a gente depois, né? Quem já baixou aí o software Arena vai ver que a gente consegue também encontrar distribuições de probabilidade pelo software Arena. A gente já vai usar isso também na semana que vem, por isso que é muito importante vocês já baixarem o software. E essa parte do que nós vamos ver hoje é crucial para a gente começar a usar o Arena. Já que a gente vai começar o Arena na semana que vem, né? É muito importante a gente entender como encontrar essas distribuições de probabilidade que representa dados de chegada, que representa dados de atendimento, porque essa expressão, se a gente tem um conjunto de dados, essa expressão que representa esse conjunto de dados que a gente vai colocar lá no Arena. Então, na hora que a gente for formar o sistema bonitinho lá no software, a gente vai precisar informar qual que é a distribuição que representa os dados de chegada, qual que é a distribuição que representa ali uma máquina de solda, uma máquina de corte, uma máquina de pintura. Cada atendimento vai ter a sua distribuição de probabilidade, né? E daí a gente precisa, então, colocar para o software quais que são essas distribuições de probabilidade. E a gente começa vendo isso essa semana. Pessoal, tá tudo bem aí com a imagem, áudio? Vocês estão acompanhando tudo certo? Confirmem para mim, por favor, se tá tudo certo com a internet. A gente estava com um probleminha aqui no início da conexão, então só para saber se tá tudo bem, para a gente continuar. Vocês podem me dar um feedback aí no chat, fazendo favor? Tá travando alguma coisa? Vocês estão entendendo tranquilo? E aí? Ok? Tudo certo? Então beleza. Então vamos seguir. Qualquer probleminha aí, vocês avisam a gente, ok? Então vamos lá, começando a entender, né, um pouquinho sobre modelos probabilísticos e os tipos de distribuições que nós temos que podem representar esses dados de chegada, esses dados de atendimento. Então, quando a gente for lá para a realidade, né, se um dia vocês precisarem simular um problema real, um sistema real, seja manufatureiro, seja uma parte de uma prestação de um serviço, né, vocês não vão ter lá o valor de lambda e mi. Então, a gente vai ter que ir lá a campo mesmo, coletar esses dados de chegada, coletar esses dados de atendimento, que já a gente vai ver como faz isso também. Então, ir lá mesmo, cronometrar essa operação. Normalmente é sempre o estagiário que faz esse papel, né, gente? A gente joga lá para o estagiário, é jogado para os estagiários ir lá e ficar coletando os tempos, porque é uma atividade cansativa, uma atividade maçante, né, mas necessária para, a partir desses dados, a gente chegar em alguma distribuição de probabilidade que melhor vai representar eles. Então, a gente vai ver agora algumas das mais comuns, das distribuições de probabilidade mais comuns que a gente tem ali de encontrar, né, num ambiente produtivo, na prestação de um serviço. Então, a gente vai ver algumas delas para vocês já irem se familiarizando. Lembra que lá nas primeiras aulas vocês já estavam me perguntando o que era uma distribuição Erlang, né? Eu dei ali uns spoilers para vocês, mas hoje então a gente foca nisso. Então, né, na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com conjuntos de dados brutos ali, avaliar a qualidade desses dados que foram coletados, ver se tem algum dado tendencioso, ver se tem algum outlier, que é um valor muito acima ou muito abaixo ali da média, né? A gente vai aprender a ajustar esses dados, tudo isso a gente vai fazer hoje utilizando o Excel, e aí na semana que vem a gente começa fazendo isso também utilizando o Arena. Então vamos lá, as principais distribuições de probabilidade que nós temos.
Os modelos probabilísticos que permitem aproximar o comportamento da distribuição de valores das variáveis aleatórias são geralmente, então aqui estão os mais comuns, mas existem uma infinidade, a gente tem muitos outros, ok? Mas aqui são os mais comuns aí que nós temos. Então, uma distribuição normal, beta, Erlang, exponencial, gama, log normal, triangular, uniforme e Weyl. Então, essas são algumas que vai aparecer agora daqui para frente com a maior frequência para vocês. Quando a gente for utilizar o Arena, muitas vezes aparece lá uma log normal, aparece uma triangular, aparece uma Weyl, aparece uma normal, né? Então, para vocês já irem se familiarizando com essas distribuições de probabilidade. Que até na semana passada a gente tinha falado de exponencial, tínhamos falado de Erlang, né? Se eu não me engano, de uma degenerativa, que é uma constante, algumas vocês já ouviram falar, então agora aparecem outras um pouquinho diferentes. Então, a gente vai conhecer algumas dessas daqui, eu coloquei aqui para vocês algumas informações de algumas delas, porque são várias, então a gente vai aprender as principais características de algumas dessas distribuições de probabilidade, para vocês baterem o olho ali, às vezes, no histograma e conseguir identificar mais ou menos, né, qual distribuição de probabilidade de determinado gráfico ali está apresentando, né? Nas atividades agora 2 e 3, que a professora Miriam falou que está disponível para vocês. A aula de hoje também vai ajudar em algumas questões, eu estava dando uma olhadinha, tem algumas questões relacionadas ao que a gente vai ver hoje também. Então, vamos lá, começando pela distribuição normal. Então, distribuição normal, muito conhecida também como distribuição gaussiana, né? A distribuição normal, a principal característica dela é essa forma aqui, nesse formato de sino. Então, acho que vocês já viram isso em outras disciplinas aí, estatística, qualidade, aparece muito aí distribuição normal, né? É uma das mais importantes, mais comuns aí da estatística, da qualidade também, controle estatístico de processo, né? Tá bem associado. Então, acho que vocês já estão mais familiarizados com ela. Nessa distribuição, os dados, então, eles são simétricos em torno da média, por isso que a gente tem esse formato de sino, né? Então, a gente tem a nossa média, eles são simétricos para a direita e para a esquerda da nossa média. Então, por isso que ela é caracterizada por esse formato de sino. E os parâmetros associados, então, a uma distribuição normal, vai ser a média e a variância. Então, a gente tem a equação aqui da distribuição normal, e vocês vão ver que tudo vai ser em função da média e da variância, que é o desvio padrão aí ao quadrado. Então, a principal característica dela, formato de sino, né? Distribuição uniforme, simétrica ali em torno da média, e na fórmula está associada ali a média e a variância dos dados. Uma distribuição uniforme, então, na distribuição uniforme, também conhecida como uma distribuição contínua, né? Aqui todos os valores vão estar dentro de um intervalo A e B. Então, veja que a gente tem aqui o intervalo A e B, que vão ser dois números, né? Pode ser 5 e 10, 20 e 40, 100 e 200, vai depender ali do conjunto de dados. Mas o que a distribuição uniforme ela quer dizer para nós? Que qualquer número dentro desse intervalo A e B tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, a chance, se aqui a gente tiver um 5 e um 10, a chance de dar um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 5 é a mesma. Então, todos os dados dentro desse intervalo têm a mesma probabilidade de ocorrer. Diferente da distribuição normal, né? Que tem ali uma forma de sino, que é influenciada ali pela média e pela variância. A distribuição uniforme, ela tem ali uma distribuição plana. Vocês vão ver que aqui é uma linha reta, né? Não tem mais aquela curva igual tinha na normal, em forma de sino. Então, a gente tem uma distribuição plana, porque cada valor aqui dentro do intervalo A e B, ele tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, por isso que essa linha reta aqui. Normalmente, ela é utilizada quando não se tem muitas informações sobre a distribuição desses dados. Normalmente, ali, a gente só conhece o limite inferior e superior de ocorrência, que daí é o A e o B, né? Que é o menor valor e o maior valor. Então, é uma distribuição quando não se tem muita informação ali sobre o conjunto de dados. E aqui está a fórmula, né, associada à função aí, associada à distribuição uniforme. Distribuição triangular é também utilizada quando a gente não conhece a curva, né, associada ali à variável aleatória que a gente está tratando, aos dados ali que a gente está tratando. Então, a gente não tem uma curva, a gente não conhece essa curva, igual na normal tinha lá o sino. Então, o que a gente conhece aqui na distribuição triangular é o limite inferior, que é o A,
o limite superior, que é o B, mas agora a gente conhece também o valor mais provável de acontecer, que é a moda. O M aqui não é de média, né? Muita atenção com isso. O M não é de média, o M aqui é de moda. Então, é aquele valor mais provável de ocorrer, aquele que se repete por mais vezes dentro de um conjunto de dados, né? A, limite inferior, B, limite superior. A gente tem aqui também as funções associadas à distribuição triangular, e ela tem essa forma triangular, né? A gente vê, por isso que é o nome dela. Então, ela forma esse triângulo aqui. Só esperar passar um caminhão aqui, gente, que eu não sei se atrapalha muito vocês aí. Então, ela tem essa forma aqui triangular, né? Lembra um triângulo. E o ponto mais alto aqui, o pico desse triângulo, é a moda. Então, é o valor mais provável de ocorrer, né? E as extremidades é o limite inferior, menor valor de ocorrência, e o limite superior, B, o maior valor nas ocorrências, ok? A distribuição exponencial, essa vocês já ouviram falar muito nas nossas aulas, né? Desde ali da segunda aula, modelos de filas básicos, tinha lá dados de chegada seguindo distribuição exponencial, dados de atendimento seguindo distribuição exponencial. E o que é essa tão falada distribuição exponencial? Ela é uma das que mais aparece quando a gente fala em simulação de processos produtivos. Então, ela é muito comum de aparecer ali, né, para representar um conjunto de dados. Por quê? Porque a principal característica de uma distribuição exponencial é a imprevisibilidade dos dados, é imprevisível. Por mais que eu conheça o histórico, por mais que eu conheça ali resultados passados, né? Por mais que eu conheça ali vários dados, é imprevisível o próximo resultado. Então, a característica dela é a imprevisibilidade dos dados, mesmo que a gente já conheça dados passados, né? Então, o que isso quer dizer, essa imprevisibilidade dos dados? Que mesmo a gente conhecendo resultados de muito tempo, a próxima ocorrência, o próximo evento, ele é imprevisível. Não sei quanto vai dar ali. Então, muito utilizado na teoria das filas, vocês viram, né? Modelos de filas básicos, aparece muito, é muito comum. E no cálculo de uma distribuição exponencial, na função aqui, ela é em função do lambda, que aqui é a taxa de eventos, ok? Daí aqui, vou adiantar já para vocês, mas acho que no exercício eu vou conseguir mostrar ali, daí vai ficar até mais claro. O lambda aqui, ele não é aquele lambda que a gente está acostumado, né? Ele é a taxa aqui que controla a taxa de decaimento ali da distribuição exponencial. Ele vai ser 1 dividido pela média. Então, se a gente conhece a média dos dados, o lambda vai ser o quê? Que aparece aqui na função da exponencial. 1 dividido pela média desses dados, ok? A gente vai ter um exercício e eu vou conseguir mostrar um pouquinho melhor isso para vocês. A distribuição log normal. Então, a distribuição log normal, ela parece uma normal. Lembra aqui também um sino, mas ela não é simétrica em torno da média igual a distribuição normal, né? Então, por que ela chama log normal? O que é uma distribuição log normal? Ela chama log normal porque a distribuição ali das variáveis aleatórias, quando a gente transforma elas em logaritmos, aí sim elas seguem uma distribuição normal. Por isso, log normal. Quando a gente transforma aquelas variáveis, né, em logaritmos, daí a gente tem uma distribuição normal. Então, por exemplo, se a gente tem uma variável lx, né? Então, a gente tem uma variável aleatória x e ela tem uma distribuição log normal. Essa variável que a gente está ali analisando, ela tem uma distribuição log normal. Então, quando a gente fazer o logaritmo dessa variável, então, quando eu fazer log de x, a gente daí vai ter uma distribuição normal. Por isso, o nome dela é log normal, né? E quando a gente olha a função dela, ela também vai estar em função ali da variância, né, dos dados, desvio padrão ao quadrado e da média. Então, vai aparecer essas informações aí na função da log normal. Bom, essas são algumas, tá, gente, das distribuições de probabilidade que pode aparecer aí para vocês. Ainda tem outras, né, igual eu comentei lá no comecinho, tem gama, tem beta, tem Erlang, que eu já falei aqui para vocês. Então, tem uma infinidade de distribuições. Quando a gente for jogar um conjunto de dados lá no Software Arena, ele vai dar a distribuição para nós desses dados, e daí pode aparecer várias distribuições, né? Mas aí vocês já conhecem algumas aqui. E daí, através dos dados coletados, que a gente vai ali determinar qual a distribuição de probabilidade que melhor vai representar aquele conjunto de dados, para daí eu ter ali a distribuição que representa a minha taxa de chegada, ou a minha taxa de atendimento, para daí a gente ir lá para o Arena,
colocar essas informações, essas distribuições, e daí sim conseguir simular ali o processo, tá bom? Então, como chegar, né, nessa distribuição de probabilidade, como chegar nessa taxa de chegada, nessa taxa de atendimento? Tudo começa com a coleta de dados. Então, a gente tem que coletar os dados e depois tratar esses dados, né? Então, tudo começa indo lá a campo e coletando os dados. Então, quando se trata de levantamento de tempos no sistema, o modelador pode utilizar o cronômetro e ir a campo efetuar as medições. Então, é mesmo trabalho, né, de ir lá na fábrica e ficar medindo os tempos. Ou ir lá no posto de atendimento, lá na lotérica e medir de tempos em tempos quando alguém chega. Quanto tempo leva a cada atendimento. Então, esse trabalho braçal mesmo de ir lá e ficar cronometrando. Ou pôr para filmar e depois coletar ali os tempos, né? Então, coletou os dados, a gente tem que, então, agora tratar esses dados. Qual que é o passo a passo para fazer o tratamento desses dados? Então, depois de coletar os dados, o tratamento dos dados envolve primeiro identificar os outliers e eliminar os pontos extremos. A gente vai ver daqui a pouquinho falar mais sobre outlier, mas são aqueles pontos que fogem muito da média, né? Para mais ou para menos. Depois que a gente elimina ali, identifica e elimina os outliers, a gente faz a inferência dos dados para ver ali qual a distribuição de probabilidade que melhor vai representar esse conjunto de dados. Então, como que eu faço a inferência desses dados? Construo um histograma com esses dados para ver qual que vai ser o comportamento ali do gráfico e para eu tentar já identificar, ver se eu consigo identificar qual distribuição de probabilidade me aparenta ser, né? Mas aí a gente ainda não vai ter a certeza só com o histograma, a gente vai ter uma ideia dessa distribuição dos dados. Então, a construção do histograma, a gente vai ver mais ou menos ali o comportamento dos dados, se vai ser um sino, se vai parecer ali uma exponencial, uma log normal, mas nós ainda não vamos ter certeza só fazendo o histograma no Excel. Quando a gente for para a Arena, ele sim nos dá o histograma e já nos dá até ali a equação. Então, aí fica até mais fácil. Depois, então, a gente vai selecionar o tipo de distribuição, né? Que melhor vai representar aquele conjunto de dados e é possível fazer ali testes de aderência, né? Para ver se o modelo de distribuição é realmente adequado para representar aquela amostra, para representar ali aqueles dados. Então, só lembrando, porque eu imagino que vocês já viram isso em outros momentos, o que são aí os outliers, né? Então, para quem não lembra, mas eu acho que vocês já viram qualidade, alguém lembra aí de ter visto em alguma outra disciplina? Controle estatístico do processo, não sei se vocês já tiveram, normalmente é visto, né, sobre outliers. Então, o outlier, eles são aqueles valores atípicos, né? Aqueles valores que aconteceu alguma coisa na hora da medição que o valor foi muito para mais ou muito para menos aqui. Então, são valores que fogem muito aqui em torno da média, né, dos dados, tanto para mais, igual a gente tem esses dois pontos aqui em cima, tanto para menos. Então, quando dispersa muito aqui em torno da nossa média. Se a gente tem outliers, se a gente vai lá a campo, coleta os dados, e tem outliers no meio desses dados, e se a gente não identifica e elimina eles, a gente vai ter um prejuízo danado, né? Muitas vezes um trabalho perdido. Por isso que é muito importante essa etapa de tratar bem os dados. Porque ele vai influenciar muito na média, na variância, né? No desvio padrão. Ele influencia muito e aí faz com que todas as medidas estatísticas ali, até o gráfico, seja meio que desproporcional e não represente a realidade como deveria representar. Por isso que é crucial, né, o primeiro passo, a gente identificar esses outliers e remover eles, para eles não levar uma média muito para cima, né, para não mostrar ali um desvio padrão, na verdade, que não existe. Então, muito importante identificar esses outliers. E daí, como que a gente faz tratamento, né, dos dados? A gente vai fazer daqui a pouquinho utilizando o Excel. Mas então, depois de coletar e limpar esses dados, remover aí todos esses outliers, a gente vai fazer a análise descritiva desse conjunto de dados. Então, agora sim, a gente vai analisar média, desvio padrão, né? Porque a gente já removeu os outliers. Então, agora eu consigo aplicar a estatística descritiva, que é a análise da estatística básica ali naquele conjunto de dados, né? Existem vários softwares, tá, gente, que a gente pode usar para fazer essa análise estatística, essa estatística descritiva. A gente vai usar aqui o Excel, mas existem outros softwares de estatística que fazem isso até de maneira mais direta, mais fácil, né? Alguns softwares de simulação também faz isso, como é o caso do Arena, quem já baixou, já explorou um pouquinho ali,
sabe, né, que ele faz isso. Quem já viu aí o livro um pouquinho mais para frente nas unidades, ele também faz isso. Inclusive fornece, né, as funções de probabilidade que melhor representa ali o conjunto de dados, mas hoje a gente vai estar utilizando o Excel, porque todo mundo, né, hoje em dia tem acesso ao Excel na fábrica aí, mesmo que não tenha um software de simulação, mas tem o Excel, então é uma ferramenta que vocês aprendendo hoje, né, conseguem utilizar aí também no dia a dia de vocês. Então, o que envolve uma análise descritiva? O que envolve essa estatística descritiva dos dados? Então, ela vai vir com algumas informações, né? A gente vai ter informações ali de média, de mediana, de moda, valor mínimo, valor máximo, algumas informações que vão representar a posição desses dados, né? Então, a gente vai ter medida de amplitude, de variância, de desvio padrão, coeficiente de assimetria. Então, tudo isso vai ajudar a gente a analisar o comportamento dos nossos dados e a gente já vai ter um exercício prático que a gente vai fazer essa análise descritiva. Antes de nós irmos para esse exercício, né? Já está na hora da gente ir para ele. Mas eu fiz um passo a passo aqui para vocês, que seguindo ele, vocês conseguem fazer o exercício de hoje e qualquer outro exercício semelhante que apareça aí para vocês. Então, eu coloquei um passo a passo aqui de como fazer essa análise estatística. Então, a primeira coisa, colocar todos os dados coletados em uma mesma linha ou coluna. Então, se vocês tiverem os dados em uma planilha ali, numa tabela, né? Linhas e colunas, tudo ali misturado. A primeira coisa é colocar tudo em uma linha só ou tudo em uma coluna só. Eu recomendo usar a coluna. No Excel é bem mais fácil a gente baixar o cursor ali, né? Para ver a coluna inteira do que a linha. Então, minha dica é usar todos os dados ali em uma mesma coluna. Depois, calcular os outliers dos dados. Como a gente encontra o outlier dos dados? No Excel, gente. No Excel, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Igual quartil, marcar todos os dados que estão naquela mesma coluna e o número do quartil que a gente quer encontrar. Aqui a gente vai usar o quartil 1 e 3. O que é quartil, para quem não lembra? Uma explicação bem breve aqui, porque isso é estatística, né? Então, aqui, o quartil 1... ele vai representar ali 25% dos dados. O que quer dizer? Eu vou achar um valor que é o meu quartil 1. Significa que 25% dos meus dados estão abaixo desse valor, que representa o quartil 1. O quartil 2 significa que 50% dos meus dados estão abaixo dele. E o quartil 3 representa que 75% dos meus dados estão abaixo dele. Então, aqui, né, para a gente fazer essa análise estatística, a gente vai precisar calcular o quartil 1 e o quartil 3, principalmente. Então, marcar a série de dados, colocar o 1 e depois marcar a série de dados e colocar o 3 para calcular os dois quartis. Em seguida, encontre a amplitude entre os quartis, que é o quê? A diferença do 3 e o 1. Então, quartil 3 menos quartil 1. Agora sim, a gente encontra os outliers. Então, o outlier, a gente pode ter outlier moderado ou extremo. Normalmente é usado o moderado. Quando é o extremo, o exercício vai pedir para vocês. Então, como que eu calculo o outlier inferior, o moderado? É o quartil 1 menos 1,5 vezes a minha amplitude. E o outlier moderado superior, quartil 3 mais 1,3 a amplitude. E se eu quiser os extremos, outlier extremo inferior, quartil 1, só que agora é menos 3 vezes a amplitude. O moderado, ó, deixa eu marcar aqui. O moderado, ele vai usar sempre 1,5 vezes a amplitude, né, do inferior e do superior. E o extremo é a mesma conta, só que ele vai usar 3 vezes a amplitude. Essa aqui é a diferença. Quando a gente usa outlier extremo, ele permite ali um limite maior para a gente considerar dados como outliers. Então, ele elimina menos dados, né? Porque ele aumenta a margem. Então, enquanto o meu outlier moderado inferior pode ser 10 e 60, o meu extremo vai ser 0 e 100. Então, eu vou eliminar dados que tiver abaixo de 0 e maior que 100. O meu moderado, eu vou eliminar que estiver abaixo de 10 e maior que 60. Então, o extremo, ele aumenta essa margem, né, de tolerância para os dados, vamos dizer assim. Então, essa que é a diferença dos dois. Então, se eu não quero eliminar muitos outliers, assim, se eu só quero eliminar o extremo do extremo, então, vou usar o outlier extremo, né, inferior e superior. Vou usar ali o moderado. Vou eliminar ali realmente tudo que foge da média. Então, uso o moderado. Então, são essas as equações aí.
Depois, conhecendo os outliers, pode-se eliminar os dados, então, abaixo e acima do limite inferior e superior e realizar análise descritiva. Como que faz análise descritiva no Excel? A gente está aqui certinho, passo a passo para vocês, hein? Ir lá em dados, análise de dados e marcar estatística descritiva. Depois, a gente vai criar o histograma dos dados para avaliar o comportamento e encontrar o modelo probabilístico que melhor representa. Para isso, a gente precisa encontrar a quantidade de classes para fazer o histograma, que é o quê? O K, então, que é a quantidade de classes, vai ter essa fórmula aqui. 1 mais 3,3 log na base 10 de N. N é o número de observações, o número de dados que a gente tem depois que eliminou os outliers. Encontrou as classes, então a gente vai encontrar agora o tamanho de cada classe, representado pela letrinha H. Como calcula o tamanho? A amplitude da amostra, que lá na análise descritiva vai ser dado pelo intervalo. Então, na análise descritiva, pega o intervalo, aquilo ali que é a amplitude da amostra, dividido pelo K, que é o número de classes aqui que vocês vão ter encontrado, ó, já. Então, achou K, consegue calcular H. E daí a gente monta uma tabelinha com as variações do histograma ali. E aí nós vamos fazer o histograma, que no Excel é em dados, análise de dados e histograma. Ok? Então, falamos muito, temos uns 15 minutinhos aí para fazer o nosso primeiro exemplo. Então, vamos lá. Exemplo 1. Opa, ficou ao contrário aqui. Considere que pretendemos realizar um estudo de simulação relativo ao comportamento de filas nos caixas de um supermercado. A primeira etapa... agora que eu lembrei, gente. Esse exercício eu coloquei, agora que eu lembrei. Mas ele tá, acho que, se eu não me engano, no livro de vocês. Então, eu vou para o próximo. Porque esse eu acho que tá lá no livro de vocês. Se alguém tiver certeza aí, comenta aí para mim. Pra gente não fazer o mesmo exercício, eu acho que eu vou vir aqui para o próximo, tá bom? Que esse exemplo 1 vai estar no livro de vocês. Então, eu vou para o exemplo 2 aqui. Como não vai dar tempo, acredito eu, né, a gente fazer os dois, então eu vou para o exemplo 2, que eu acredito que o 1 é o que está no livro de vocês. Então, vamos lá. O exemplo 2, tempos de trajeto. Vamos começar por esse aqui. Abaixo estão listados os dados de tempo de trajeto de uma van escolar. Faça a estatística descritiva desses dados e gere um histograma eliminando outliers moderados. Então, eu vou enviar no chat aqui para vocês a tabela que tem esse conjunto de dados. Vocês conseguem baixar essa tabelinha, né? Ninguém merece copiar todas essas informações aí. Então, vou mandar aqui para vocês, aqui no chat. É uma planilha aí no Drive, tá? Então já abram, já baixam para não ter risco de não conseguir acessar depois. Mas eu peço para as professoras subirem para vocês no estúdio também. Então vamos lá. Então a gente tem aqui as informações, né, dos trajetos de uma van escolar e ele quer que a gente faça o histograma, análise descritiva desses dados, usando aí a eliminação dos outliers moderados. Então eu vou abrir aqui esse conjunto de dados também com vocês. Se vocês baixarem a planilha, vai aparecer dessa forma aqui para vocês. Primeiro passo, não sei se vocês lembram, é a gente colocar todos os dados em uma mesma linha ou coluna, né? Então, eu vou por aqui embaixo, todos os dados em uma mesma coluna. Cuidado para não deixar nenhum para trás, senão já vai dar diferença, né? Em várias informações aí. Então, estou copiando e colando aqui tudo em uma mesma coluna. Cuidado não copiar uma mesma coluna 2 vezes. Então, coloquei todos os dados aqui na mesma coluna. Então, essa coluna aqui que a gente vai usar a partir de agora. Poderia ter posto numa mesma linha também, mas é mais fácil descer aqui, né, para baixo do que ficar indo para o lado. Então, todos os dados estão em uma mesma coluna. Antes da gente eliminar outlier, fazer análise descritiva, eu já vou fazer uma análise descritiva aqui com vocês para a gente comparar. Antes de eliminar os outliers e depois de eliminar os outliers. Como que a gente faz análise descritiva, então, de todos esses dados? A gente vai lá em dados, análise de dados, estatística descritiva. Se alguém não tiver esse passo a passo, a gente tem que habilitar. Vamos ver se eu vou lembrar aqui onde que é. Vamos ver. Aqui, acho que é opções. Faz muito tempo que eu não faço isso, mas acho que é por aqui. Suplementos do Excel, tem que marcar aqui, ó, ferramentas de análise.
E já vê se de vocês está o Solver também, vira e mexe alguma disciplina do Solver, né? Aí tem que estar marcada a caixinha aqui, ok, tá? Se não estiver aparecendo, daí vai aparecer. Então, dados, análise de dados, estatística descritiva, ok. Intervalo de entrada, essa coluna inteira que a gente colocou nossos dados. Eu quero tudo em uma nova planilha, o que? O resumo estatístico. Marquem a caixinha do resumo estatístico. Aqui, ó, tá coluna, porque meus dados estão em uma mesma coluna. Se tiverem em linha, vocês colocam linha daí. Mas como tá coluna, só dá o ok. Ah lá, ele gerou a estatística descritiva. Eu vou copiar isso aqui. Vamos deixar tudo lá na mesma planilha que é melhor. Vou jogar para cá, ficar tudo perto. Então, lá, ele deu que a média desses meus dados é 45, meu desvio padrão 20, o valor menor é 12, o maior é 108, então a amplitude da amostra aí no intervalo é 96, ok. Mas a gente tem outliers, né? A gente pode ser que tenha, vamos ver, outliers nesse conjunto de dados. Então, agora a gente precisa encontrar esses outliers moderados para eliminar eles. Então, vamos calcular aqui os nossos outliers. Para calcular os nossos outliers, a gente vai precisar calcular o quartil 1, o quartil 3, a amplitude, para depois calcular o outlier moderado inferior e superior, né? Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês relembrarem. Ah lá, ó, nós temos que calcular o quartil primeiro dos dados, o 1 e o 3, depois a amplitude, que é o 3 menos 1, para depois vir calcular o outlier moderado inferior e superior. Então, vou voltar lá. Para calcular o quartil 1 aqui, a gente precisa fazer igual quartil, que é o quartil do Excel, marcar todos os dados que estão na coluna, ponto e vírgula 1. Porque primeiro eu quero achar o quartil 1, então marco os dados, ponto e vírgula 1. 30,75 é meu quartil 1. Então, significa que 25% dos meus dados estão abaixo de 30,75. E o quartil 3, mesma coisa. Coloca aqui quartil, marca todos os dados, ponto e vírgula, agora 3, porque eu quero quartil 3. 53,25. Qual que é a amplitude? O quartil 3 menos o quartil 1. Amplitude dos quartis, 22,5. Qual que é aqui o meu outlier moderado inferior, então? Vamos voltar lá no Excel. Perdão, gente. Outlier moderado inferior, quartil 1 menos 1,5 amplitude. Então, vai ser igual quartil 1 menos 1,5 vezes a amplitude. Menos 3 é o meu quartil 1. E o meu outlier inferior. E o meu outlier moderado superior. Vamos voltar lá para vocês verem. Quartil 3 mais 1,5 amplitude. Então, igual a quartil 3 mais 1,5 amplitude. 87 outlier moderado superior. O que isso quer dizer? Que a gente tem que eliminar dados abaixo de menos 3. No caso, não tem, né? Se a gente for pegar, eu vou até colocar qual que é o jeito mais fácil da gente achar. Vamos pegar todos esses dados e colocar em ordem decrescente, né? Ou melhor, ordem crescente. Então, vamos colocar esses dados aqui, ó, do menor para o maior. Ah lá, o menor é 12. A gente já tinha aqui, né, ó, que o mínimo era 12. Então, não tem nenhum menor que menos 3, então não precisa eliminar nada. E o moderado superior é 87. Vamos ver se tem algum maior que 87. Nós temos alguns, ó. Aqui, 95, 96, 100, 100, 100 e 108. Então, isso aqui tudo deve ser eliminado. Eu vou só pintar de vermelho para a gente diferenciar, em vez de apagar, para a gente lembrar que eles estavam aí. Então, tudo que é maior que 87, a gente elimina, desconsidera. Agora, a gente vai para o passo de construir histograma. Mas para a gente construir histograma, vamos voltar lá para o nosso passo a passo. Gente, qualquer dúvida, não entendeu alguma parte, aí estiver confuso, mandem no chat, ok? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Então, depois aqui de eliminar os outliers, a gente precisa fazer a nova análise descritiva, né? A nova análise descritiva para coletar informações para depois criar o histograma. Então, vamos voltar aqui e fazer a nova análise descritiva. Dados, análise de dados, estatística descritiva, ok? Vamos marcar os dados de novo. Mas agora a gente vai
marcar sem considerar os outliers, né? Então, vamos pegar aqui, ó, até 85, porque a gente está eliminando os outliers. Então, a gente não vai considerar esses valores, né, que são outliers. Nova planilha, resumo estatístico, ok. Tá aí a nosso novo resumo estatístico. Eu vou copiar aqui do ladinho para a gente comparar. Então, ó, a média já caiu de 45 para 42, então aqueles outliers estavam subindo a média, né? Vamos ver, o desvio padrão era 20, caiu para 16. O nosso intervalo era 96, agora é 73. A gente tinha 100 dados, como a gente eliminou 5, agora a gente tem 95 dados. Ok, fizemos a análise descritiva. Vamos agora, então, fazer o nosso histograma. Para fazer o histograma, tem que calcular o número de classes, por essa fórmula aqui, e depois a amplitude dessas classes. Então, vamos calcular o número de classes, que é K igual a 1 mais 3,3 log na base 10 de N. O que é N? Tamanho da amostra, o número de dados que a gente tem depois que eliminou os outliers. Então, vou fazer aqui, ó, o K, e depois a gente vai ter que calcular o H também. Então, o K vai ser igual a 1 mais 3,3 log na base 10 de N. Então, 1 mais 3,3, vamos a parênteses, só para não ter erro. 3,3 vezes, deixa eu ver, acho que era vezes, né? Vezes log 10 de N. Log na base 10. Então, vezes log, lembrem de pegar aqui, ó, log da base 10. De base 10, não log normal. De N, N é 95. Pode digitar ou marcar. Deu 7,52 o tamanho da classe, mas não dá para a gente ter 7 classes e meia. Então, a gente sempre arredonda para cima. Aqui, gente, é sempre para cima. Se tivesse dado 7,2, seria 8, mesma coisa. Sempre para cima, porque é um número de intervalos, tá? Um número de classes. Qual vai ser o tamanho aí dessas classes agora? A gente faz a amplitude da amostra, que é o intervalo da análise descritiva. Então, tá aqui, ó, o intervalo da análise descritiva, dividido pelo K que a gente acabou de encontrar. Então, o tamanho da classe vai ser o intervalo, que é 73, dividido pelo K, mas aí a gente vai considerar o valor inteiro, 8. Então, 9,12 vai ser o 9,125 o tamanho da classe. O que isso quer dizer? Não sei se alguém já fez histograma à mão aí, né? Mas agora a gente vai construir a tabelinha para guiar o histograma. Então, ó, o número de classes K vai até 8. Então, 1, 2, 3, até o 8. E aí a gente tem que definir o tamanho agora dessas classes. Então, a minha primeira classe, ela começa... A primeira classe, normalmente, ela vai começar do nosso valor inferior, o mínimo ali, que é 12, mais o tamanho da classe. Então, ela vai até 21,125. Então, todos os valores até 21,125 vão estar dentro da primeira classe. Na segunda classe, é a anterior, da onde a gente parou, mais o tamanho da classe. Então, a classe 2 vai os valores de 21,125 até 30,25. A classe 3. Classe 3 igual à anterior, que foi de onde parou, mais o tamanho da classe. Sempre o anterior mais o H, que é o tamanho da classe. Vai até 39. Sempre o anterior mais o tamanho da classe. Vou fazer manual todos aqui, ó. Anterior mais tamanho da classe. Faz para todos. Sempre a classe anterior mais o tamanho H. Vejam que a última classe é de 75,875 até 85, acabou no 85. E o nosso último dado aqui dos conjuntos de dados é 85. Então, a gente abrangeu todo o tamanho do conjunto de dados ali. Nosso valor máximo aqui, ó, é 85. Então, temos as classes e os intervalos dessa classe. Agora, a gente consegue criar o histograma. Então, para a gente criar o histograma, deixa eu voltar aqui nos slides. Dados, análise de dados, histograma. Então, aqui, dados, análise de dados. Marquem agora aqui, ó, histograma. Ok? Intervalo de entrada são os dados. Lembra de não pegar os outliers, só até o 85.
Qualquer coisa apaga para não ter erro aí, né? Intervalo do bloco é o tamanho aqui, o intervalo das classes. A coluninha do H aqui. Eu não peguei o H, eu peguei do primeiro até o último dado. Se tiver pego o H, tem que marcar aqui rótulos, para ele identificar que você marcou o rótulo da coluna. Vamos gerar aqui numa nova planilha, então, o gráfico, resultado do gráfico. Ok. Ah lá, ele gerou histograma para nós. Deixa eu apagar essas informações, deixar ele um pouquinho mais limpo para a gente analisar. Vou marcar aqui, ó. Vou deixar 0% esse espaço para juntar e ficar mais fácil da gente olhar ele. Então, a gente tem esse histograma. Esse histograma aqui, a gente não consegue dar certeza do que ele parece, né? Para isso, a gente teria que fazer inferência dos dados, ou daí jogar esse conjunto de dados lá pro Arena para ter uma ideia, né, do que ele parece. Pode parecer uma log normal, né? Parece um sinus, tem uma simetria ali para a direita, mas daí a gente teria que fazer inferência para ter certeza. Mas a gente, pelo menos, agora tem a ideia do comportamento desses dados, que não é uma uniforme, né? Então, a gente sabe mais ou menos o comportamento dos dados. O outro exercício, que eu falei que é o que estava no livro de vocês, por isso que eu acabei nem fazendo, deixa eu ver se consigo até abrir aqui, que eu acho que eu tenho a resolução dele. Deixa eu ver. Mas ele vai estar lá no livro de vocês. Era esse histograma aqui, ó. Já fica até mais claro do que é, né? Alguém tem um palpite? Esse é do outro exemplo, do exemplo 1. Para quem for fazer depois, já até dá para conferir aí o resultado. O que parece esse gráfico aqui? Dos que vocês viram lá no início da nossa aula. Parece uma normal? Uma uniforme, uma triangular, uma exponencial, uma log normal? O que parece? A gente vê que começa aqui em cima e tem uma curva descendo, né? Deixa eu voltar lá nos nossos gráficos. Ele caracteriza aí, ó, uma log normal, uma exponencial, né? Se a gente for olhar o comportamento, ó, a curvinha aqui, e olhar lá o histograma, lembra que uma exponencial. Então, a gente consegue até fazer a expressão aqui de uma exponencial, tendo a média dos dados. O lambda vai ser 1 dividido pela média. Achando o lambda, a gente consegue formar a equação, que é o lambda vezes o Erlang menos o lambda x. Então, é só substituir daí o valor de lambda, né? E lambda é 1 sobre a média. Então, fazendo o resumo estatístico, vocês vão ter a média. Então, daí vocês conseguem formar a função da exponencial. Essa é bem clara, isso aí, Anderson. É bem claro que é uma exponencial, né? Essa aqui, do exercício que a gente fez agora, pode ser uma log normal, mas não dá para ter a certeza. A gente teria que jogar lá no Arena para ver. Depois vocês podem fazer esse teste também. Mas aí, então, né, o Excel nos permite fazer essa análise estatística, calcular quartis, outliers, né? Gerar histograma para ter uma noção da distribuição, das medidas de dispersão, de variância dos dados que a gente coletou. Ok? Que é crucial aí também, né? Para depois a gente ir para o Arena e entender o histograma e as informações que ele vai dar lá para nós. Certo, pessoal? Alguma dúvida que ficou aí do uso do Excel para isso? Tranquilo? Então, na semana que vem, venham com o Arena baixado, que a gente vai começar a utilizar ele para fazer ali análise de dados. A gente vai utilizar o Input Analyzer, né? Uma das ferramentas aí que o Arena proporciona para nós, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês mandem para a gente. E eu espero que vocês tenham aí uma boa semana e aguardo vocês, então, na próxima segunda-feira, ok? Obrigada, pessoal. Até mais, então. Tchau, tchau.